cumprimento a todos com paz, Senhor. Amém. Verdadeiramente, o Senhor, Ele está em nosso meio, através do seu Santo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho dúvidas de que o Senhor já falou conosco. Glória a Deus. O Senhor tem a sua forma de agir, tem a sua forma de trabalhar na vida de cada um dos irmãos. A forma como o Senhor trabalha na vida de alguém pode ser um pouco distinta da do outro irmão. O Senhor sabe onde tocar, o Senhor sabe onde agir, e as nossas necessidades todas, meus irmãos, elas são conhecidas diante do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero ler a palavra do Senhor nessa noite, Salmos de número 29, meus irmãos. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos de número 29. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Davi exorta a louvar a majestade do Senhor. E o Senhor, Ele é o único, meus irmãos, que deve ser exaltado, que deve ser adorado. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não dá a sua glória a ninguém. Glória a Deus. É dele e para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Os irmãos encontraram? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 29 diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sírio como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. A palavra que o Senhor pôs em meu coração para trazer para a igreja desta noite, não somente aos irmãos, mas também a mim, porque a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, ela corta de todos os lados. Glória. Aleluia, glória a Deus. E eu dizia ao Senhor: Senhor, eu vou falar a tua palavra, não é a minha palavra, não é sobre mim, mas é sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, como já disse, como muitos irmãos já falaram, que o Senhor está em nosso meio e Ele tem falado com a sua igreja. E nessa noite eu quero falar aos irmãos, baseado no seguinte tema: a poderosa voz do Senhor. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa.
como nós lemos no Salmo 29, do versículo 1 ao 11, Davi exalta a soberania e poderosa voz do Senhor. Aleluia! A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor, ela é grandiosa. A voz do Senhor, quando Ele fala, Ele pode mudar qualquer que seja a circunstância e a situação. Como foi cantado nessa noite, um hino que falou muito ao meu coração e ao coração dos irmãos, que o Senhor iria trazer alimento para Samaria. Ele falou e cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi lido no início desse culto, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3 diz: a qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Este mundo foi criado pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder da voz do Senhor. Então, meus irmãos, o que é as nossas limitações? O que são as nossas dificuldades diante da poderosa voz do Senhor? Que quando Ele fala, demônios têm que lhe obedecer. Que quando Ele fala, enfermidades têm que sair. Que quando Ele fala, Ele muda a história do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E é esta voz, é sobre esta voz que eu quero falar aos irmãos desta noite. Aleluia! Quantas vezes nós damos, muitas das vezes, sem nenhuma hipocrisia, muitas das vezes nós damos mais ouvidos à voz do inimigo, que muitas das vezes é a voz do Senhor. Por que, irmão, que você fala isso? Porque quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, por muitas das vezes ouvirmos ao nosso ouvido dizer que nós não vamos avançar, ou que nós não vamos conseguir, ou que nós não vamos alcançar o céu de glória, e muitas das vezes nós nos afligimos. Mas nesta noite eu trago uma palavra de esperança para a minha vida e para a tua vida. Em vez de nós darmos ouvido à voz do inimigo, temos que dar ouvido à voz do Senhor, que Ele é poderoso e Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, a voz do Senhor, ela é poderosa para nos ensinar. É necessário para nós, como crentes, crescermos de maneira espiritual na presença do Senhor. É necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor, que é poderosa para ensinar. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 ao 2, diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. Aleluia! A palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela é poderosa para nos ensinar, meus irmãos. Se nós quisermos aprender da parte de Deus, é necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor. Jesus, Ele ensinava de maneira poderosa como devemos viver, como devemos agir, como devemos fazer para alcançar o céu de glória. E as pessoas se maravilhavam da forma como que Jesus falava. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A voz do Senhor é diferente da voz do homem, a voz do Senhor é diferente da voz do mundo. Por isso, quando você estiver com o coração aflito, quando você estiver pensando que não tem saída, ouça a voz do Senhor. Irmão, e como é que eu escuto a voz do Senhor? Através da sua palavra, através da palavra cantada, que são os louvores, através dos profetas de Deus que estão aqui nesta noite. Por isso, em vez de darmos ouvido às vozes
Senhor. Muitos têm caído, muitos têm se afastado da presença do Senhor, porque não têm ouvido a voz do Senhor. Irmão, como isso que pode? Sim, muitos se afastam da presença do Senhor, porque não estão ouvindo a voz de Deus, têm desprezado a voz do Senhor. E a voz do Senhor é tão maravilhosa, meus irmãos, que ela nos acalenta, ela traz alma, ela traz paz sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz, nos alerta para que nós não venhamos desprezar a voz do Senhor. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitos têm se perdido, muitos têm se distanciado da presença do Senhor, muitos têm se afastado do Espírito Santo de Deus, porque têm endurecido o coração concernente à voz do Senhor. E se nós resistirmos, meus irmãos, como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nossas vidas? É necessário o crente ter anseio em ouvir a voz do Senhor. Quando o crente vem quebrantado na casa do Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, irmão. Deus fala, Deus renova, Deus envia uma palavra de consolo, Deus envia uma palavra de alento. Mas é necessário estarmos, como diz em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que é quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não é para nós endurecer o nosso coração, mas é para nós nos aquebrantar e saber que Ele é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos de maneira alguma sermos insensíveis à voz do Senhor. Precisamos estar com os nossos corações quebrantados para que Ele possa falar aos nossos corações. Quando não ouvimos a voz do Senhor, podemos sofrer grandes danos espiritualmente nas nossas vidas. Podemos até mesmo tomar decisões drásticas por não ouvir a orientação da parte do Senhor, porque Deus fala, meus irmãos, Deus fala. Às vezes nós chegamos aqui com o coração sem saber o que fazer, e o Senhor usa o louvor falando ao nosso coração. O Senhor usa a palavra e o Senhor fala ao nosso coração, mas é necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor e não desprezar o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos isso, meus irmãos, na palavra de Deus, quando nós lembramos do sacerdote Eli. A palavra do Senhor diz que ele servia continuamente no altar, mas ele já não ouvia mais a voz do Senhor. Não podemos nos enganar, meus irmãos. Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor. Não é a roupa que nós vestimos bem bonita que vai dar sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor. Não, não. É o quebrantamento diante do Senhor. É reconhecer que nós não somos nada, que se nós somos alguma coisa é porque o Senhor nos lavou com o sangue dele. Se nós sentimos a sua presença é por causa dele. Tudo vem da parte dele. Não podemos atribuir a nós mérito, não, mas ao Senhor nosso Deus. Ele estava de contínuo na casa do Senhor, mas ele já não ouvia mais a voz do Senhor. Que nós possamos aprender com este exemplo. Não deixar com o nosso coração endurecido pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas dúvidas, até mesmo pelos pecados. Precisamos estar quebrantados diante do Senhor. Foi necessário o Senhor levantar uma criança para que falasse através dele. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E observe, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram tão frequentes. Viu? O que acontece quando nós nos afastamos ou endurecemos o nosso coração de ouvir a voz do Senhor? O Senhor, Ele quer falar, mas nós precisamos estar atentos à voz dele. Tanto é que o Senhor usa Samuel e faz dele um grande homem de Deus, sensível à voz do Senhor, sensível ao que o Senhor queria falar ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Grande foi a ruína na vida de Eli e de toda a sua família, tudo porque
que não atentaram à voz do Senhor. Que nós possamos tomar como exemplo que precisamos ouvir a voz do Senhor. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A voz do Senhor, meus irmãos, ela traz paz, ela nos ensina, mas também ela traz paz e calma para a alma que está aflita. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz em Salmos, capítulo 46, versículos 6 e 7, diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observe que o salmista diz: ele levantou a sua voz, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Que voz poderosa, aleluia. O que é os nossos problemas diante da voz do Senhor? O que é o nosso coração aflito, muitas das vezes ansioso, preocupado? O que é diante da voz do Senhor? Quando o Senhor fala, meus irmãos, parece que é um bálsamo sendo derramado sobre as nossas vidas, para que a gente entenda que quem está no controle da nossa vida não somos nós, mas é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor se levanta com a sua voz e traz calma e paz que precisamos. Como diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se acalmou e houve grande bonança pelo poder da sua voz. As nossas tempestades que enfrentamos, a voz do Senhor é poderosa para acalmar. Louvado seja o santo nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa para mudar qualquer que seja a história de qualquer que seja um dos irmãos que aqui estão. Não sei o seu problema, não sei a sua situação, mas o Senhor conhece, e basta apenas o ecoar da sua voz sobre a minha vida e sobre a tua vida, e tudo pode mudar. Como diz a palavra do Senhor no capítulo, em Isaías, capítulo de número 55, versículo 10 e 11: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para lá, sem que antes regar e fazer brotar a terra e produzir grãos para o plantio e alimento, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo que a enviei. Se o Senhor falar, se o Senhor derramar algo sobre as nossas vidas, uma palavra, creia, ela não volta vazia, ela vai fazer o efeito que o Senhor quer que faça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa e ela pode fazer tudo o que apraz ao Senhor. A voz do Senhor, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 15, diz que ela é como as muitas águas. Aleluia. O que quer dizer isso, irmão? Que é uma voz cheia de majestade, é uma voz cheia de poder, e que todos estremecem diante da voz do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor, meus irmãos, ela nos dá esperança. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. A palavra do Senhor nos traz esperança de vida eterna, meus irmãos. Naquele grande dia o Senhor nos chamará. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E para nós alcançarmos, meus irmãos, precisamos estar atentos à voz do Senhor, que ela nos ensina, que ela nos traz paz, que ela nos traz calma, aleluia, e que ela nos dá esperança. Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, versículo 13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, e cresça para que abundeis em esperança
pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. Você, eu, precisamos ouvir a voz do Senhor e ter esperança que breve o Senhor nos levará ao céu de glória, ou Ele voltando, ou Ele tomando nosso fôlego de vida. Mas é necessário nós estarmos atentos à sua voz, ao seu chamado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa, meus irmãos, para nos ensinar, para nos trazer calma, para nos trazer paz, para nos dar esperança. E para tudo que isso aconteça, é necessário nós não endurecer o nosso coração quando nós ouvirmos a voz do Senhor. Mas é para nós nos aquebrantar e dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Fala, que eu te escuto através da Tua palavra, através dos louvores, através dos profetas de Deus, e o nome do Senhor é exaltado para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com esta palavra. A voz do Senhor, ela é poderosa e ela pode mudar qualquer quadro, seja impossível, seja difícil. O Senhor, Ele pode, através do poder da sua voz, da sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.